Olá, tudo bem? Vamos lá para mais uma leitura? Como é que vocês passaram esse mês de julho? Como é que foi ou como é que vem sendo a retrogradação de Saturno para vocês? Para quem conhece um pouquinho de astrologia, vai lá no mapa ver aonde que tem o signo de Peixes. Provavelmente é a área, é a casa que está sendo mais tocada por essa retrogradação, tá? E agora no mês de agosto a gente tem Mercúrio retrógrado, além de Saturno, né? Agora no dia 5 e ele fica até dia 28 de agosto. Então temos algumas revisões importantes aí. A retrogradação é sempre um momento de uma reanálise, né? De uma oportunidade extra para a gente olhar para o assunto, fazer os ajustes, ver o que precisa, né, ser visto, que ainda não foi. Mas pode ser que seja pesado para algumas pessoas, difícil, doloroso, é bem comum, tá? Dar uma mexida com a gente de alguma forma. E Mercúrio é algo mais na comunicação, em viagens podem ter alguns probleminhas aí também, né? Então ficar atento com o que a gente fala, faz acordos, ou até planeja essa questão da viagem. Se puder evitar, melhor, né? Mas não tem nada de errado não, é mais contratempos aí que podem acontecer, mas não é para todo mundo também, depende muito do seu mapa pessoal. Bom, vamos lá começar então? Eu vou tirar os dados da astrologia, vamos ver o que a gente tem para esse mês de agosto. Bom, temos Plutão, planeta Plutão saiu aqui, casa 10 e signo de Libra. Bom, a gente pode começar falando que pode algumas pessoas aí nesse mês de agosto estarem muito focadas na carreira, né? Pode ser um mês muito propício para esse olhar ou até uma certa transformação com esse Plutão. Podem ter oportunidades, né? Ou até mesmo umas reviravoltas na carreira. Pode ser algumas mudanças, gente mudando de emprego também. E o signo de Libra traz a energia talvez do social para algumas pessoas, né? Trabalhar um pouco em grupo, ter um equilíbrio entre a carreira talvez e a família, essa questão do tempo, né? Pode ser que alguns precisam dar uma olhada ou que estejam demais na carreira ou trabalhando demais, então esse signo pede um pouco de equilíbrio. Aqueles que têm uma energia mais ativa, talvez esse mês de agosto se sintam ou precisam, né? Aqui é um alerta para aqueles que ainda não estão percebendo a energia ou aqueles que estão na energia para usufruir, né? Então essa energia de Libra aqui, ela fala para aqueles que têm a energia muito ativa, né? Talvez se percebam ou precisam amenizar um pouco, né? Ser um pouco mais político, um pouco mais flexível, aquela coisa mais apaziguadora, sem tanta discussão, argumento, né? Talvez alguns assuntos de justiça, né? Libra traz muito a energia da justiça. Pode ser que alguns assuntos relacionados a isso venham à tona aí esse mês de julho. E Plutão é um planeta extremamente forte, né? Ele traz uma força consigo absurda, né? Ele tem uma força poderosa que pode ser tanto transformadora quanto destrutiva, né? Então a gente tem que tomar cuidado e saber direcionar essa força, principalmente na carreira, para não ter surpresas ou algo que não está esperando, tá? Porque é uma energia muito forte. Então, às vezes, por mais que a gente tenta segurar, é uma energia tão poderosa que acaba acontecendo, tá? E além da carreira, na casa 10, a gente pode falar da relação com o pai para algumas pessoas, né? Como é que tá a relação com o pai? Pode ser um mês interessante para olhar para esse ponto e até fazer algumas transformações, conversas necessárias com esse Mercúrio em retrogradação, né? Talvez algo que já precisava ter feito, falado, chegou agora a hora aí, entre o dia 5 e dia 28 principalmente. Então podem ser transformadas algumas questões de relacionamento com o pai aqui também, tá? E outras aqui, no rumo de vida num geral, podem ter algumas ideias, assim, algumas vontades diferentes de querer mudar, aquela coisa interna te chamando, falando, não, eu quero mudar o rumo da minha vida, né? Preciso dar um 360 aqui para mudar, não aguento mais essa posição que eu preciso fazer um movimento, tomar uma atitude. Então talvez algumas pessoas sintam essa energia agora em agosto, tá? Mas ponderem, cuidado porque ela é muito poderosa, mas esse
esse Libra aqui pede aquela coisa do equilíbrio, né? Então ele ajuda bastante. Agora vamos ver com as runas o que a gente pode complementar. Vou tirar 6 cartas aqui para complementar. Olha só, sucesso, realização, principalmente na carreira, profissionalmente aí, para algumas pessoas. Notícias para quem está esperando, talvez, um resultado de uma entrevista, de um emprego. Pode ter movimentos nesse sentido também, tá? Muita persistência para aqueles que estão remando e talvez não estejam vendo ainda o resultado que gostaria. Um pouquinho mais de força, de persistência, de coragem, talvez se jogar de uma maneira diferente pode ser interessante ou necessário aqui para o mês de agosto e para algumas pessoas, tá? A intuição, talvez alguns aqui estejam na correria ou no excesso do agito mental e possam não estar percebendo os sinais ao redor, né? Então eu recomendo que fiquem atentos à intuição. E em um outro sentido, eu poderia falar que talvez alguns precisem procurar alguém para ajudar algum ponto específico. Então, se for na carreira, de repente nessa mudança, nessa transformação, nessa vontade que quer de mudar de rumo de vida profissionalmente, por exemplo, poderia contratar alguém que vai ajudar a repaginar a página do LinkedIn, por exemplo, né? Ou fazer um currículo novo, procurar alguém com uma energia externa especializada para complementar e te ajudar, né, te empoderar, trazer essa força extra aí, tá? E tem alguns aqui que ainda podem estar um pouco mais enclausurados, ainda as coisas podem não estar tão claras, né? Eu recomendo que procurem refletir, meditar, né, e se permitirem essa conversa consigo mesmo e fazer alguns acordos para que possa ter alguns insights de alguns pequenos movimentos, mesmo que seja difícil, que esteja cansado, né? Mas pedir nessa meditação algum tipo de revelação ou de sinal, uma orientação, tá? Muitos de vocês podem estar precisando dessa conversa e receber uma informação importante que pode dar uma alavancada, tá? E eu diria aqui também que esse sucesso, essa realização está muito presente, tá? Na carreira principalmente. Então usufruam dessa energia de Soul Willow aqui, que é maravilhosa, ela é muito poderosa. Procurem aparecer de um lado positivo. Então, se precisar fazer uma palestra, um workshop, falar de algum ponto que você tem um conteúdo bacana, um conhecimento, é um mês muito interessante, tá? Principalmente porque estamos aí na temporada leonina. Então, muito recomendado nesse sentido, tá? E eu também diria que tem muita energia sexual aqui também, tá? Então, aquelas pessoas que estão mais focadas num relacionamento, ou buscando um relacionamento ou uma ligação, uma conexão mais forte, mais profunda, pode ser interessante nesse mês de agosto também, tá? Mas eu diria que de uma forma diferente, talvez com mais consciência dessa energia, né? E fazendo um movimento talvez de uma forma diferente, né? Uma atitude, um jantar, um mimo, um agrado, de uma forma diferente, tá? É como se fosse uma cerejinha do bolo aí para dar uma apimentada na coisa, tá? Agora, tem muita gente que tá plantando e já faz um tempo, né? Então tem algumas pessoas que podem estar sentindo que essa chegada tá distante, né? E ela pode não estar, então não desistam, né? É como se fosse uma temporada onde a gente precisasse passar pelas 4 estações do ano, né? Então a gente aprimora em cada estação, né? Sentindo, fazendo as devidas transformações, os aprendizados, as tentativas e o processo em si está sempre em andamento. É que a gente tem a sensação que está parado, né? Mas está sempre em andamento. Então tenham paciência, que tem muitos aí já no final
dessas quatro estações já colhendo, tá? Muita coisa aqui, principalmente nessa questão ou do relacionamento com o pai, né? Ou na carreira, complementando essa casa 10 aqui, tá? Alguns podem estar um pouco mais místico, um pouco mais sensíveis, então é interessante também, além de usufruir dessa intuição, desse contato, né, com o nosso eu superior, com essa conversa interna que foi mencionada anteriormente, pode ser muito positivo, tá? Vamos lá complementar com esse outro oráculo? Vou tirar essa aqui. Olha só, energia de Áries, vai dar uma esfriada nas emoções, olha só. Então pode ser que algumas pessoas aqui estejam agitadas demais, né? E pode perder muita oportunidade aqui, principalmente esses insights, esse contato com nós mesmos. Então procurem dar uma acalmada, joguem um banho de água fria nas emoções para tentar abaixar um pouco, né? Esse excesso daquele sentir muito forte, muito intenso, para usufruir, né, de todas as oportunidades e até mesmo ter a força necessária para a gente conquistar aquilo que a gente quer, né? Porque às vezes no calor da emoção, além da gente se cansar, se desgastar, os barquinhos das oportunidades passam e a gente não vê, e a gente acha que tá tudo dando muito, muito errado, né? Ou fora do tempo, a gente começa a ter aquelas brigas internas. Vamos tirar mais uma para complementar? Olha só, Gêmeos, vamos falar, inclusive aí por conta desse Mercúrio retrógrado, que tem tudo a ver com o signo de Gêmeos e com a comunicação toda, né? Pra gente aqui, no caso, se conectar com a gente mesmo ou com os outros através da fluidez da comunicação, né? Quando a gente tem a clareza, quando a gente fala o que a gente sente, ou quando a gente põe para fora, né, seja um desabafo, aquilo que está estourando por dentro, é importante tanto para si mesmo quanto para o outro, né? É assim que a gente se conhece ou deixa claro a maneira de você pensar para o outro, e as coisas elas começam a ter um fluido melhor e mais leve, porque senão fica tudo muito indefinido, muito escuro, cada um na sua verdade, na sua opinião, que não tem nada de errado, porém não fica claro o que um tá querendo falar para o outro, ou o que um tá sentindo, ou um tá querendo ir para uma direção, o outro tá querendo ir para outra. Às vezes um pensa que é na maldade, o outro acha que tá fazendo numa super da boa intenção. Então tem controvérsias aqui, se a gente não é claro na comunicação. Então pode ser muito mais fluídico se a gente colocar para fora, né, em palavras o nosso sentir. E aí principalmente com o sentir mais depois daquele banho de água gelada que a gente falou, e não no calor das emoções, né? Então a nossa comunicação ela vai ficar muito mais leve quando a gente tiver o controle das emoções, né? Com certeza, senão a gente acaba saindo do eixo, falando coisas não pensadas e a gente pode se arrepender depois, né? Que é natural também, todo mundo pode explodir aí, faz parte, né? Faz parte. Mas é isso, acho que o panorama geral do mês, né? Então a gente tem a energia de Soulilo, tem Raido trazendo esse movimento, pode ter algumas viagens para algumas pessoas, não falei sobre isso, mas estou complementando aqui, né? Urus com uma força, com uma potência, trazendo aquela coisa da persistência e da energia sexual aqui para quem está mais focado e precisando dar um toque especial no relacionamento, né? A colheita com Gera aqui, então a gente tem essa coisa das 4 estações, então ter um entendimento, não ter a pressa, né? Entender que tudo tem o seu tempo certo, que como se a fruta estivesse amadurecendo, não adianta a gente colher ela ainda verde, né? Não tem como. A intuição aqui com Urus, né? Essa coisa da gente se perceber e até se perceber se a gente precisa de ajuda de alguém ou de algum ponto específico de um especialista,
para nos ajudar, nos orientar, né? Que a gente tem horas que a gente não consegue fazer tudo sozinho, né? E tem Perf aqui trazendo essa coisa da espiritualidade e contato com a gente mesmo, né? Então tá uma leitura bem interessante, numa temporada leonina, Mercúrio retrógrado, Saturno retrógrado, então tem muito trabalho para ser feito. Eu acredito que pode ser um mês de muitas revisões e análises e grandes ajustes aí, não só na carreira, né? Mas nesse contato com nós mesmos. Mercúrio vai pegar um pouco de Virgem, então pode até essa retrogradação pede um pouco de análise e de organização no nosso dia a dia, na papelada das coisas, né, na nossa forma de pensar, o que a gente está planejando, se tem um excesso aí de controle sobre as coisas. É um mês interessante para fazer essas análises aí, tá? Espero ter contribuído mais uma vez e nos vemos no próximo vídeo. Para quem ainda não conhece meu site, tatiscalize.com, e aqui no YouTube vocês são sempre muito bem-vindos. Curta, dê o seu like, deixe seu comentário, é sempre um prazer essa troca e essa contribuição mútua que a gente faz aqui. Gratidão por hoje.